Oi, gente, tudo bem com vocês? Tu conseguiria parar tudo e meditar por uns 15 minutos todo santo dia? Pois é, eu fiz isso por exatamente 5 anos. Lá em agosto de 2020, eu comecei a praticar a meditação diariamente. E nesse vídeo eu vou te contar quais foram os meus principais aprendizados e quais foram as principais mudanças que isso fez na minha vida. Só para deixar claro, eu não sou nenhuma especialista em meditação, eu sou uma mera praticante. Eu comecei a meditar por curiosidade, procurando alguma forma de aliviar a ansiedade, a tensão do dia a dia. Mas acabei gostando tanto de meditar, que isso virou um hábito diário na minha vida. Eu comecei utilizando o aplicativo Waking Up, que tem as meditações guiadas, mas ele também traz meditações com barulho do mar, da floresta, da chuva, entre outras opções. Ele tem uma opção muito legal que tu pode configurar a duração da tua meditação. E também ele tem, lá em 2020, ele tinha pelo menos, né, a opção de ser gratuito, mas pelo que eu vi agora, ele tem 30 dias que ele fica gratuito e depois disso tu tem que assinar um plano. Outra coisa que eu vi agora é que ele tá apenas em inglês ainda, tá? Mas tem muitas outras opções de aplicativos, inclusive em português. E se tu tiver algum aplicativo que tu já usa e que tu gosta bastante, deixa aqui nos comentários recomendando para o pessoal. A gente vive num mundo cheio de estímulos, que parece que te pressiona para sempre estar fazendo alguma coisa. Seja no teu trabalho, seja fazendo alguma tarefa em casa, mas sempre tem aquela impressão de que se tu não está sendo produtivo, fazendo alguma coisa, tu não está gerando nada. Então, se tu não está fazendo nada voltado ao trabalho, voltado a alguma atividade, parece que tu precisa, na verdade, estar consumindo algum conteúdo, fazendo algum curso, ou rolando o feed do teu Instagram, enfim, parece que sempre tem aquela necessidade de fazer algo. E a meditação, ela me ensinou que é importante a gente ter momentos que a gente só exista, sem nenhum objetivo. Quando tu reserva alguns momentos para tu ficar em silêncio e basicamente não fazer nada, tu tá mandando uma mensagem diretamente pro teu cérebro, dizendo que sim, tu pode ficar alguns momentos sem fazer nada e que tu não precisa estar sempre correndo com pressa, sem ter tempo para nada. Fechar os olhos e observar o teu fluxo de pensamentos e sentimentos, sem julgar. Isso faz tu perceber que tu não é os teus pensamentos e as tuas emoções. Isso são apenas eventos que passam pela tua cabeça. É tipo quando a gente olha para as nuvens no céu. Quando vê, tu tem uma nuvem logo ali em cima e daqui a pouco ela já não tá lá. Então, os nossos sentimentos, as nossas emoções, pensamentos, é a mesma coisa. E isso para mim ajudou muito a criar uma distância entre mim e as turbulências que eu estava tendo no meu dia a dia. É claro que isso não foi uma construção logo de início. Eu tive que praticar a meditação por um bom tempo até eu perceber isso ser construído. Eu entendi a diferença de só estar e realmente estar presente, porque eu comecei a praticar realmente mais a atenção plena, ou do termo em inglês, o mindfulness, que basicamente é estar presente plenamente naquele momento. E isso não tem a ver só com a meditação, mas tu pode praticar a atenção plena, ou mindfulness, em qualquer momento do teu dia. Até lavar a louça pode ser um exercício de atenção plena para tu ter uma ideia. Ou seja, tu sentir o cheiro do detergente, a textura da esponja, a temperatura da água que tu tá usando para lavar a louça, tudo isso faz parte da gente ter uma atenção plena naquele momento. Tu já teve, tomando uma xícara de café, por exemplo, que tu começou a sentir e a observar tudo o que estava acontecendo naquele beber o café, como tu estava segurando a tua xícara, qual era a temperatura do café, o gosto do café, como é que era o líquido entrando na tua boca, passando pela garganta, sendo, né, digerido, digamos assim.
tudo isso faz parte da atenção plena. Te desafio a fazer isso a próxima vez que tu for tomar café. Na minha experiência, essa capacidade de trazer a consciência para o nosso momento presente, para o que a gente está naquele momento fazendo, faz com que as nossas tarefas do nosso dia a dia fiquem menos estressantes. Observar a nossa respiração, por exemplo, também me ensinou que da mesma forma que os nossos pensamentos, eles vêm e depois vão, as nossas emoções também aparecem e depois desaparecem. Essa prática contínua me ajudou a aceitar que tudo na vida, sejam momentos de alegria ou momentos de tristeza, tudo é passageiro. Essa aceitação diminuiu o medo da mudança e me deu mais resiliência para eu lidar com os desafios. Outra coisa que eu aprendi foi a me tratar com mais gentileza e compaixão. Lá quando eu iniciei, eu ficava frustrada toda vez que eu tentava meditar e eu não conseguia deixar a minha mente presente, quando ela ficava divagando sem parar. E outra coisa que eu me culpava muito era quando a minha mente não ficava limpa. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que tinha dias que eu ia meditar, que eu ia fazer a minha prática e eu colocava então para tocar ali o aplicativo. E quando eu percebia, eu já tinha terminado a minha prática e a minha mente tinha totalmente dispersado. Eu não conseguia voltar ali durante a prática para conseguir realmente me concentrar, seja na minha respiração, seja no meu som ao meu redor, o que quer que fosse. Mas, com o tempo, quando isso acontecia, eu percebi que eu não me culpava, eu não me criticava com relação a isso. Ao contrário, eu percebia como que que eu estava naquele dia agitada e eu comecei a ter essas autopercepções maiores sobre mim mesma. E isso também me levava a pensar no seguinte: amanhã eu vou tentar me desligar desse agito e começar a estar presente desde o primeiro momento que eu começar a meditar. E foi com esse mindset que eu comecei a melhorar as minhas meditações. Com o tempo, eu percebi que o objetivo não era eu ter uma mente vazia, não era simplesmente eu não pensar em nada, mas sim eu deixar a minha mente vagar, aonde quer que ela quisesse ir, e perceber esse pensamento, perceber onde ela estava indo e tentar trazer ela de volta para o presente. Esse ato de retornar com gentileza, trazer a minha mente de volta ao foco, se tornou uma metáfora para a minha vida. Agora, quando acontece alguma coisa que eu faço errada, ou quando eu tenho um dia ruim mesmo, em vez de me criticar, como eu fazia antes, eu tento me acolher e tentar novamente com mais bondade. Enfim, eu aprendi que a meditação, ela não é uma prática que vai trazer uma pílula mágica que vai resolver todos os nossos problemas e tudo vai ficar lindo e felizes para sempre. Ao invés disso, ela é uma prática que nos traz muita consistência. É como ir para a academia, só que para nossa mente. Tu não vai ver os resultados nas primeiras semanas, no primeiro mês que tu fez academia. Tu sabe disso. E isso fica difícil para nossa mente, porque quando a gente começa a academia, por exemplo, a gente quer ver resultados logo, a gente quer ver resultados rápidos. E se a gente não vê resultados, a nossa mente começa a jogar contra a gente. A gente começa a ter pensamentos de que isso não está levando em nada, que a gente não está tendo nenhum resultado. E para a meditação é a mesma coisa. Se tu não tem essa consistência e tu não persiste, as coisas não vão andar. Então, tu vai precisar ter muita consistência para tua mente não querer te levar para aquele lugar de conforto, para aquele lugar que tu não precisa fazer nada, que tu pode ficar sentado, que é
que a tua mente sempre vai ir atrás. Isso é comprovado. Mas com o tempo, tu começa a notar resultados sutis e bastante profundos. Tu começa a perceber que ao longo do teu dia, tu consegue se concentrar, ter mais foco. E tu consegue também não se estressar de forma tão fácil como as coisas que eram antes. Na minha experiência pessoal, a meditação foi um hábito que, de forma bem discreta, causou um impacto enorme na minha vida. Desde a minha autopercepção em momentos que às vezes eu fico mais tensa, numa reunião mais difícil, numa conversa difícil com alguém, que eu consigo perceber como a minha respiração muda, como os meus batimentos cardíacos estão quando eu estou fazendo uma aula de bike, por exemplo, até a minha inteligência emocional, para conseguir também ver que aquele momento difícil, aquela reunião difícil, aquele problema difícil no meu trabalho, ele é passageiro. Enfim, essas foram as minhas principais lições que a meditação me ajudou dentro desses 5 anos de prática. E agora eu vou te dar algumas dicas para, se tu ainda não medita, como que tu pode começar com essa prática. Se as primeiras experiências elas forem mais agradáveis, tu vai te sentir mais confortável e mais motivado para continuar. Então, a minha sugestão é que tu comece de uma forma que seja confortável para ti. Por exemplo, quando eu comecei, eu meditava deitada mesmo. Eu não me sentia à vontade de ficar sentada, minha postura ela não é muito boa. E também não gostava de ficar sentada em cadeira ou sofá, porque não gostava desse... Enfim, para mim eu preferia deitada mesmo. Mas tu pode encontrar a forma que para ti fique mais confortável. Se para ti ficar mais confortável no sofá, tenta sim. E outra coisa que eu iria sugerir no começo é tu ir tentando ajustar o tempo que for possível para ti, que tu consegue encaixar no teu dia a dia. Não importa se tu medita 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos ou 15 minutos ou até mais. O importante é tu utilizar esse momento de forma presente. Eu iria dizer, né, vocês costumam escutar por ali que tu tem que ser produtivo. Não. Nesse caso, tu precisa estar presente, precisa estar ali, disposto a não fazer nada, a realmente tentar praticar, estar naquele momento sem pensar em tuas preocupações, sem pensar no dia para frente, sem pensar no dia que passou. Estar ali para ti, para o teu momento. Considera esse aquele momento teu de autocuidado. É uma experiência cumulativa. Então o importante é tu estar presente e ter persistência e consistência na prática. Com o tempo, os resultados eles vão aparecer. Confia em mim. Hoje, eu olho para trás e eu vejo que a maior mudança que eu tive não foi no o que eu faço ou o quanto tempo que eu já pratiquei ou quanto tempo que eu pratico hoje no meu dia a dia, mas sim em como eu sinto as coisas durante a minha prática. E se você quer potencializar ainda mais os efeitos da meditação, existe um hábito que combina perfeitamente com ela: manter um diário. Clica nesse vídeo que vai aparecer aqui do lado. Nele eu te mostro como criar o teu e quais são os benefícios que isso pode trazer para a tua vida. Um grande abraço, tenha um excelente dia. Valeu!